A majestosa Pérgamo, uma introdução. Aninhada entre as colinas verdejantes da Anatólia, a antiga cidade de Pérgamo se erguia como um farol de conhecimento e poder. Hoje, localizada na Turquia, Pérgamo foi um centro vibrante de cultura, arte e ciência no mundo helenístico. Sua história rica e complexa continua a fascinar arqueólogos e historiadores até os dias de hoje. Pérgamo floresceu sob o domínio do Império Romano, tornando-se um importante centro administrativo e comercial. A cidade era conhecida por sua beleza arquitetônica, com imponentes templos, teatros e bibliotecas. Pérgamo era um centro de conhecimento e erudição, com uma biblioteca que rivalizava com a famosa Biblioteca de Alexandria. A influência de Pérgamo se estendia por toda a região, moldando a cultura e a história do mundo antigo. Ascensão e glória. A história de Pérgamo. Os primeiros registros de Pérgamo datam do período grego clássico. No entanto, foi somente no período helenístico, após a morte de Alexandre, o Grande, que Pérgamo começou sua ascensão meteórica. Sob o domínio da dinastia Atálida, Pérgamo se tornou a capital de um poderoso reino independente. Os Atálidas eram grandes patronos das artes e das ciências. Eles transformaram Pérgamo em um centro cultural e intelectual do mundo helenístico. A cidade prosperou durante o reinado de Átalo I, que derrotou os invasores gauleses e expandiu o território de Pérgamo. Sob o governo de Eumenes II, Pérgamo atingiu o auge de seu poder e influência. Vida em Pérgamo. Cultura e costumes. A vida em Pérgamo era vibrante e cosmopolita, refletindo a mistura de culturas grega e oriental. A cidade era um caldeirão de diferentes povos e costumes, como um grande centro urbano brasileiro. O povo de Pérgamo era conhecido por sua paixão pelas artes, especialmente o teatro e a literatura, tal como os antigos gregos. A cidade abrigava um grande teatro ao ar livre, com capacidade para milhares de espectadores, onde eram encenadas peças gregas clássicas, como se fosse um festival de teatro de Curitiba antigo. A religião desempenhava um papel importante na vida cotidiana dos habitantes de Pérgamo. A cidade era um importante centro religioso, com templos dedicados a Zeus, Atena e Asclépio, similar à importância das igrejas em cidades históricas como Salvador. Maravilhas arquitetônicas, altar de Zeus e a biblioteca. Pérgamo era famosa por sua arquitetura magnífica, que combinava elementos gregos e romanos. O altar de Zeus, um colossal monumento dedicado ao rei dos deuses, era uma das maravilhas do mundo antigo, comparável ao Cristo Redentor em termos de imponência. O altar era adornado com esculturas impressionantes que retratavam a batalha entre os deuses e os gigantes, como se fossem os trabalhos de Aleijadinho ganhando vida. Embora o altar de Zeus original esteja agora em Berlim, sua grandiosidade ainda pode ser imaginada através de suas ruínas. A Biblioteca de Pérgamo era outra maravilha arquitetônica e intelectual, como se fosse a Biblioteca Nacional em tempos antigos. Com uma coleção de mais de 200.000 pergaminhos, a biblioteca era considerada a segunda maior do mundo antigo, rivalizando com a Biblioteca de Alexandria. Asclepion, cura e sabedoria. Pérgamo era famosa por seu Asclepion, um santuário dedicado ao deus grego da medicina, Asclépio. O Asclepion de Pérgamo era um dos centros de cura mais importantes do mundo antigo, como se fosse um hospital das clínicas daquela época. Pessoas de todo o Império Romano viajavam para o Asclepion em busca de cura para suas doenças, em busca de alívio para seus males, como em uma peregrinação à Aparecida. Os tratamentos no Asclepion incluíam banhos termais, rituais religiosos e consultas com sacerdotes médicos, utilizando métodos tradicionais e inovadores para a época. O Asclepion também era um centro de pesquisa médica,
um local de descobertas e avanços, como as universidades federais atualmente. Galeno, um dos médicos mais famosos da antiguidade, estudou e trabalhou no Asclepion de Pérgamo, consolidando sua genialidade médica. O sol se põe em Pérgamo. Declínio de uma cidade. O declínio de Pérgamo foi gradual, começando com a perda de sua independência para o Império Romano em 133 a.C. A cidade continuou a prosperar como parte do Império Romano, mas nunca recuperou sua antiga glória, como um antigo centro que perde sua força com o tempo. Com o tempo, terremotos e invasões também contribuíram para o declínio da cidade, fragilizando suas estruturas e população. A ascensão do cristianismo e a mudança das rotas comerciais também tiveram um impacto negativo, alterando o panorama social e econômico. No final da antiguidade, Pérgamo havia se tornado uma sombra de seu antigo eu, um prenúncio do que estava por vir. A cidade foi gradualmente abandonada e suas ruínas ficaram esquecidas por séculos, esperando para serem redescobertas. Renascimento das pedras, redescobrindo Pérgamo. Após séculos de esquecimento, Pérgamo foi redescoberta no século XIX por arqueólogos europeus, trazendo à luz um passado glorioso. As escavações revelaram a magnitude da cidade antiga e seus tesouros arquitetônicos, desvendando os mistérios de uma civilização. O altar de Zeus foi cuidadosamente desmontado e transportado para Berlim, onde foi reconstruído, peça por peça, como um quebra-cabeças gigante. Outras descobertas importantes incluíram esculturas, mosaicos e inscrições, revelando detalhes da arte e cultura da época. As escavações em Pérgamo continuam até hoje, revelando novas informações sobre a história e a cultura da cidade, enriquecendo nosso conhecimento. O sítio arqueológico de Pérgamo é agora um patrimônio mundial da Unesco, um título que reconhece sua importância histórica e cultural para a humanidade. Ecos do passado. Mitos e lendas de Pérgamo. Pérgamo era envolta em mitos e lendas, refletindo sua antiga glória e mistério, como um conto passado de geração em geração. Uma lenda conta que a cidade foi fundada por um herói grego chamado Pérgamo, filho de Andrômeda e Perseu, um personagem lendário como um folclore brasileiro. Outra lenda associa Pérgamo ao mito do Velocino de Ouro. Disse que o herói grego Jasão e os argonautas pararam em Pérgamo durante sua busca épica, uma aventura épica como a história de Tiradentes. Pérgamo também era associada ao deus Asclépio. Conta-se que o deus da medicina nasceu em uma caverna perto da cidade, um local sagrado e cheio de significado. Um legado eterno, a influência de Pérgamo. Embora Pérgamo tenha desaparecido há muito tempo, seu legado continua a influenciar o mundo de hoje, como uma herança ancestral. A cidade foi um centro vital de cultura, arte, ciência e medicina no mundo antigo, um exemplo a ser seguido. A Biblioteca de Pérgamo, com sua vasta coleção de pergaminhos, contribuiu significativamente para o avanço do conhecimento, um marco na história da humanidade. O Asclepion de Pérgamo foi um precursor dos hospitais modernos, promovendo a cura e o bem-estar, um conceito revolucionário para a época. A arquitetura de Pérgamo, especialmente o altar de Zeus, influenciou artistas e arquitetos ao longo dos séculos, inspirando a criação de grandes obras. Pérgamo permanece como um testemunho da grandeza e da engenhosidade da civilização antiga. Um lembrete de que o passado pode nos ensinar muito sobre o presente e o futuro.